CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. 9h21 agora em Campo Grande. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o Luiz Gustavo Mujica, ele que é associado regional da Fundação Dom Cabral. Luiz Gustavo é do Instituto Mentes Brilhantes aqui de Campo Grande, recebendo também o Fernando de Paula, ele que é gerente de desenvolvimento organizacional especializado no setor público. Vou começar aqui com o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Obrigado por atender o convite de vir falar conosco. Bom dia, Otávio. Sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar aqui com essa casa que transmite conhecimento aí para todo o nosso estado, né? A gente vai falar hoje com o Fernando. Fernando, você é de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. A Fundação Dom Cabral está presente. É a 12ª escola, a maior escola de negócios do planeta, né? Do mundo. É a 12ª do mundo. Do mundo, né? É a primeira da América Latina. E hoje a gente vai falar de um tema aqui com o Fernando de Paula, que é a Fundação Dom Cabral, que também especializa empresas na área de gestão, treina gestores, gerentes, enfim, ajuda no processo organizacional da iniciativa privada, está também oferecendo e treinando e contribuindo com o setor público, Fernando. Como é que a Fundação vem promovendo essa inovação? Porque o gestor, um prefeito, um governador, quando ele assume um cargo, geralmente vem as desculpas, as explicações, e os resultados as pessoas querem imediatamente. E, às vezes, o bom gestor também quer dar um resultado imediato e acaba que esbarra numa série de burocracia. Como é que a Fundação vem ajudando, contribuindo para resolver esses problemas? Ou, pelo menos, tentar fazer com que eles sejam mais resolvidos de forma mais eficiente? Bom dia, Otávio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. De fato, assim, a Fundação Dom Cabral ela tem estado muito perto da gestão pública nos últimos anos, sendo sensível a essa realidade, identificando e conhecendo esses ambientes. E, ao perceber essa dificuldade, eu colocaria a palavra de amadurecimento da gestão pública, no sentido de profissionalização, ela tem oferecido oportunidades de esse desenvolvimento acontecer. Quase sempre a baixa realização dos orçamentos está diretamente ligado à gestão desse orçamento, a gestão deste plano, a gestão desse olhar para a coisa pública e conseguir devolver valor para a sociedade. E nesse processo, a Fundação instituiu, já no ano passado, o nosso Centro FDC de Gestão Pública, onde a gente passa a tratar com um olhar muito especialista desse tema, focando em grandes áreas como o próprio desenvolvimento gerencial, o desenvolvimento organizacional, a questão de planos estratégicos, para você conseguir olhar para o futuro e ter uma visão de longo prazo. A gente sair do estigma do político que só promete e não cumpre. Muitas vezes o promete e não cumpre não tem a ver simplesmente com a velha política, mas tem a ver com o baixo planejamento, tem a ver com o não saber por onde caminhar num processo de planejamento, detalhamento, execução de projetos públicos. E no país hoje, o setor público, os políticos, de modo geral, estão se preocupando mais com essa qualificação, com esse assessoramento? A gente percebe o que eu chamaria assim, de uma conexão entre a vontade pública, onde nós, enquanto cidadãos, olhamos para o setor público e dizemos assim, não dá mais, não dá para esperar mais, é preciso que vocês deem resultado. E o gestor público, enquanto nesta posição, ele começa a ouvir isso, começa a se posicionar e se constrange muitas vezes em não conseguir dar esse resultado. Então, por isso, você começa a perceber cada vez mais uma aproximação focada em gestão para resultado, focada em devolver para o cidadão o valor que ele investiu. De certa forma, nós todos, enquanto cidadãos, ao pagarmos os nossos impostos, estamos investindo em melhores serviços para nós mesmos. Se isso não retorna, é como qualquer outro investimento. A gente começa a se constranger, e reclamar, e incomodar. E aí, um ponto muito que emerge aí é a questão da transparência pública. Então, como é que eu devolvo isso publicamente? Como é que eu demonstro que eu estou devolvendo isso para a sociedade? Luiz Gustavo Mujica,
a Fundação Dom Cabral e vocês aqui no Mato Grosso do Sul, através do Instituto Mentes Brilhantes, prestam serviços e contribuem para o desenvolvimento empresarial, né? Quando a gente fala em também contribuir com o setor público, nós temos prefeitos, nós temos uma série de agentes políticos, agentes públicos desse estado que precisam e carecem também dessa relação de treinamento, de orientação que vocês fornecem. Como é que está hoje aqui no Mato Grosso do Sul, o setor público? Ele já está se preocupando mais? O Instituto tem oferecido esse serviço também? O Instituto, junto com a Fundação, né, ela está bem equipada nesse sentido de fornecer ferramentas que realmente tenham êxito, né, dentro desses desafios do setor público. Mas algo que a gente conversa muito dentro da Fundação e fica bem claro, né, depois que houve a Lava Jato, houve assim, realmente um foco muito grande na questão corrupção. E dados estatísticos no mundo inteiro, o Brasil não é muito diferente, né? A gente perde aí em torno de 10% do PIB para a corrupção, né? Então a gente sabe que realmente isso dói, mas só que tem um outro 90% que é muito mal administrado, entendeu? Então a gente está com foco, tudo bem, a gente tem que combater a corrupção, mas a má gestão, pela falta de planejamento, de organização, ela é muito mais dolosa ao poder público e à população do que realmente a corrupção. Então, e quando a gestão é ruim, você que treina gestores e empresários, a empresa quebra. Exatamente, né? Eu falo, a corrupção ela é endêmica no mundo inteiro, mas o problema da má gestão é crônico no Brasil. Entendeu? Então a gente fala assim, tudo bem, a gente tem que combater a corrupção, mas se você não tiver um homem público preparado, né, com secretários, com assessores, né, com uma preparação gerencial, como o Fernando fala, não adianta todo o esforço, toda a boa vontade, que você vai ficar, às vezes, né, tendo que, às vezes, sair fazendo o trabalho de um subordinado, em vez de você focar na situação que é a sua de desenvolver estrutura, gerencialmente, né, principalmente do país, né? O Estado, como um todo, Fernando, já está consciente, já tem noção da importância da digitalização do setor público, ou isso ainda está muito devagar, muito incipiente? Eu penso que sensibilizado para estar. Agora, em relação à prática disso, ela ainda é uma prática, vamos dizer assim, que está engatinhando, que ainda precisa se tornar um pouco mais efetiva. O Estado continua burocrático ainda, né? Continua aprendendo a sair da burocracia. Eu entendo, por exemplo, o Estado do Mato Grosso do Sul é um dos que tem saído na frente. A gente tem visto algumas iniciativas que têm caminhado nesse processo de estruturar isso. Mas eu acredito que ainda precisam acelerar os passos. O resultado precisa chegar mais perto do cidadão. Entendo que, por exemplo, aqui, tanto a parte de governo como o legislativo tem funcionado, mas precisa caminhar um pouco mais rápido. Bom, são 9h29, nós vamos agora para um plantão da CBN em rede. Nós voltamos assim que o plantão terminar, assim que a informação que a CBN vai trazer para você agora, com exclusividade, com esse dinamismo que só a rádio que toca a notícia traz. São 9h29, a gente volta a conversar com o Fernando e com o Luiz Gustavo daqui a pouquinho. 9h33, a gente volta a falar aqui com o Fernando de Paula, da Fundação Dom Cabral, ele que é gerente de desenvolvimento organizacional especializado no setor público, e com o Luiz Gustavo Mujica, do Instituto Mentes Brilhantes, associado regional aqui da Fundação Dom Cabral. Fernando, a gente está falando em o setor público, em profissionalização, em planejamento estratégico, em evolução na condução do bem público, né? A gente tem exemplos no país onde vocês já atuaram, onde o sistema não funcionava de forma equivocada e errada, e vocês contribuíram para isso? Melhorar? Temos, sim, vários exemplos. Pensando aqui, pronto aqui, muito específico e muito, vamos dizer assim, relevante para o país, foi realizado em parceria com a Secretaria das Estatais do Ministério do Planejamento, ainda do governo anterior. Quando, com toda essa onda da questão da Lava Jato, a questão da Petrobras, houve-se uma sensibilização desses gestores públicos que lideravam lá da Secretaria das Estatais para a questão de olhar melhor para os conselhos das estatais, olhar melhor para a formação desses conselheiros que estavam lá, e a gente tinha na época a situação de Passadina,
toda aquela coisa que estava no ar. E então eles lançaram um decreto definindo que todo conselheiro precisa ser desenvolvido em temas de gestão, temas de governança, riscos, compliance. Então, em parceria, eles nos acionaram, nós realizamos essa parceria com eles e construímos um programa de melhoria e desenvolvimento desses conselheiros públicos, de empresas públicas. Hoje, já mais de 600 conselheiros já foram formados, passaram por esse programa. Foi criado um índice de governança pública e hoje a gente percebe que a importância e a sensibilização desses conselheiros para que situações como essa não ocorram mais. Luiz Gustavo Mujica, o Instituto Mentes Brilhantes aqui de Campo Grande, quando a gente fala em setor público, é bom não ficar preso só ao Estado, né? Ele é muito mais amplo, né? Sim. A gente fala muito no Estado, no Executivo, né? E, na realidade, o Judiciário também tem um papel, o Legislativo tem um papel extremamente importante. Os 3 poderes, né? A gente fala no tocante aí, a Fundação trabalha, né? E a gente percebe, às vezes o Executivo acaba sendo mais visado, né? Sim. Que executa as situações, mas a questão, por exemplo, do Legislativo... Mas também é o que mais verba tem para administrar. Exatamente, mas o que às vezes amarra e dificulta muito a vida do gestor público na área executiva são as leis que são feitas, né? Então a gente percebe uma dificuldade muito grande aí, nós estamos falando de prefeitos, estamos falando de governadores, enfim, né? Quando se entra, e a gente está falando em renovação, em ter gente nova, entrar no setor público, e às vezes até pessoas de fora, empresários que nunca foram gestores públicos, entrando hoje em dia na vida pública, esse entrave, né, que essas leis colocam, às vezes deixa o gestor amarrado, e você não ter conhecimento de como é que você atua nesse meio, pode ser às vezes pior. Então a gente troca, eu coloco uma pessoa honesta, ok. Honestidade pra gente é uma coisa básica, não é uma qualidade. Quem elege alguém desonesto. Exatamente. Você sempre elege achando que o cara é honesto. Tanto que a gente teve até aquelas máximas antigamente em São Paulo, que o pessoal rouba mais faz, né? Quer dizer, pode mais, né? Exatamente, não pode, mas às vezes a gente fala assim, a população é tão carente em relação à situação de execução, né? E a gente sabe que tudo bem, às vezes o executivo tá o dinheiro na mão, tá com a caneta na mão, mas quem criam as leis, né, e quem julga também isso aí depois são os outros poderes que também precisam se aperfeiçoar, né? Então a Fundação também tem uma procura muito grande do setor, principalmente do setor do judiciário, na questão da gente conseguir ajudar esses órgãos na estruturação, e realmente os resultados são fantásticos. A gente vê uma diferença muito grande, né, Fernando? Tem um ponto muito, muito importante nisso que o Gustavo está falando, que é a captação. O setor público, na hora de captar, vamos dizer assim, pessoas para trabalhar, é via concurso. E o concurso, qualquer curso pode entrar para fazer um concurso e daqui a pouco essa pessoa está na frente de uma cadeira e tomando ações públicas, em qualquer formação. E o problema é que qualquer uma dessas formações não garante para ele um bom gestor. Não garante para ele uma boa formação para fazer gestão da coisa pública. E aí é que a Fundação Dom Cabral entra para poder qualificar, para poder orientar. O gestor público hoje, que quiser fazer um bom trabalho, que quiser deixar marcas profundas, transformações importantes, não pode abrir mão de qualificação. Não pode mais, não cabe mais, não dá mais tempo para esperar. Só a vontade não é suficiente. Boa vontade, né? Exatamente. Não dá mais. A gente, enquanto cidadão, não espera mais só que a boa vontade resolva o nosso problema. Então, a Fundação Dom Cabral tem atuado aí, desenvolvendo gestores públicos para que eles façam melhor o trabalho para o qual eles foram demandados e pode, muitas vezes, o honesto que quer fazer não consegue fazer. Falta essa capacitação, esse desenvolvimento. Não falta mais, né? Não falta mais. Agora tem aqui o Instituto Mentes Brilhantes, tem a Fundação Dom Cabral, é só buscar informações aqui. Exatamente. Nós estamos aqui atendendo, né, toda a área do setor público também, obviamente, a iniciativa privada, e fazendo essa ponte. Eu acho que é uma coisa muito importante, a gente chama de triple X, né, a triple hélice, que é a situação do setor público, o setor privado e as universidades, né? Infelizmente, aqui no Brasil houve um divórcio entre as universidades e o mercado. Então, a Fundação ela entra nessa lacuna como uma escola de negócio para conseguir fazer com que esses setores tenham... a gente fala assim, desses 3 setores, do mesmo jeito também do setor público que você estava falando agora. Não é só o executivo, tem o legislativo e o judiciário que precisam andar, né, em harmonia, e a mesma coisa na hora que você passa para a situação do setor público, setor privado e universidades.
Infelizmente, nós estamos com as universidades em divórcio com o mercado e com o setor público. Aí criam-se as lacunas que a gente fala que a Fundação está atuando realmente com excelência, e é um prazer poder trazer essa escola aqui para o nosso estado, né? Fernando de Paula, gerente de desenvolvimento organizacional especializado no setor público da Fundação Dom Cabral, muito obrigado pela sua presença hoje na CBN. Eu que agradeço, Otávio. Muito obrigado bastante por esse espaço, por essa oportunidade de falar um pouquinho e trazer um pouco para os seus ouvintes a importância desse processo de desenvolvimento gerencial do setor público. E a gente espera que os nossos governantes compreendam isso. E Luiz Gustavo Mujica, associado regional da Fundação Dom Cabral, do Instituto Mentes Brilhantes aqui de Campo Grande. Muito obrigado mais uma vez pelas informações, por você contribuir, esclarecendo, né, estimulando e promovendo qualificação aqui no Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa parceria com a Fundação, trazer cada vez nomes, né, com mais peso, para que a gente consiga realmente fazer a diferença, tornar o Estado relevante. O Estado já está relevante cada vez mais no cenário nacional, então a gente tem que aproveitar essa onda. Potencializar. Potencializar, né? Quer dizer, nós estamos sob um holofote, nós estamos com 2 ministros, né? Então a gente tem que aproveitar essa onda positiva que o Estado está passando agora e realmente contribuir com que os gestores tenham a capacidade realmente de implementar tudo que está na cabeça, né? Acho que é o fundamental. Além de todos os investimentos em infraestrutura básica que o Estado precisa fazer, em qualificação é crucial. Muito obrigado. Obrigado a você. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.